O ato que ora celebramos tem um grande significado simbólico para nós brasileiros. Rememora a decisão de Dom Pedro I do Brasil e Dom Pedro IV de Portugal, de proclamar a independência política do Brasil. Em 1972, quando das comemorações do sesquicentenário da independência, seus despojos mortais foram transferidos para o Brasil, onde descanso em paz e na eternidade, lá no Museu do Ipiranga, em São Paulo. Meio século depois, é seu coração que retorna de modo temporário para o país que ele tornou independente. Mas há neste ato de agora bem mais que um simbolismo. É também uma demonstração concreta dos laços históricos entre nossos dois países, que contribui para renovar esses mesmos laços para gerações futuras. Integrante do Grande Reino de Portugal, ou o Império Ultramarino Português, por séculos, o Brasil recebeu de Portugal algumas de suas mais definidoras características, que foi o idioma, o português, a religião predominante, instituições políticas e usos e costumes que moldaram as feições do Brasil. O que nós brasileiros somos hoje é, em larga medida, aquilo que foi plantado e nutrido por Portugal. Esta cerimônia tem, por isso, um sentido do nosso reconhecimento. Em primeiro lugar, a Portugal, pela moldura que nos permitiu forjar a nação brasileira. A Dom Pedro, pelo gesto, para nós heróico, que selou o destino do Brasil como nação independente em 1822. Daí o significado do retorno do seu coração ao país que ele emancipou. Um coração que, sem jamais ter deixado de pulsar por sua terra natal, pulsou também muito forte pelo Brasil. E quando eu me refiro aos batimentos do coração de Dom Pedro I do Brasil e Dom Pedro IV de Portugal, refiro-me também aos 4 filhos que lá deixou, quando decidiu voltar a Portugal no dia 7 de abril de 1831. E aqui eu estou justificando por que este coração pulsou tanto. Lá no Brasil, no 7 de abril de 1831, Dom Pedro deixou Dona Januária, com então 9 anos de idade. Dona Paula, com 8 anos. Dona Francisca, conhecida Chica, com 7 anos. E o filho varão, Pedro, com apenas 5 anos, que viria a ser imperador do Brasil durante 4 décadas, de 1840 a 1889. Então, esse coração tinha que pulsar muito forte. Pulsava por Portugal e pulsava pelo Brasil, pelo que lá ele deixou. No momento em que o meu país celebra o bicentenário da independência, nada mais justo e coerente que seu coração revisite a terra que por ele adotada e pela qual lutou enfrentando tantos obstáculos. Por tudo isso, gratos, somos muito gratos a Dom Pedro. A cidade do Porto
donatária do coração de Dom Pedro I do Brasil e Dom Pedro IV de Portugal, por sua generosa acolhida ao pedido do governo do presidente Jair Messias Bolsonaro, caracterizado no instrumento que acabamos de assinar. E a Irmandade da Lapa, responsável pela guarda da relíquia, por somar-se à presente iniciativa, compreendendo seu significado histórico, afetivo e simbólico para o Brasil, para a cidade do Porto e para Portugal. Sabemos que não se faz história sem o concurso de simbolismos. Dom Pedro representa liberdade, soberania e autonomia. Ele é, para nós, brasileiros, o símbolo maior do grande projeto de construção de um Estado nacional, a partir do seu conhecido Grito do Ipiranga, proferido lá às margens do Riacho do Ipiranga, em São Paulo, no dia 7 de setembro de 1822. Por fim, ao manifestar este sentimento de gratidão a Portugal e à cidade do Porto, em nome do governo do presidente Jair Messias Bolsonaro, reitero nossa mais profunda convicção de que os vínculos que unem nossos países são permanentes. Para concluir, senhor presidente Rui Moreira, as minhas palavras neste momento histórico, cito um trecho do registro formal do ato da entrega do coração de Dom Pedro à Câmara Municipal do Porto, no dia 7 de fevereiro de 1835, nesta mesma Real Capela da Lapa, em que nos encontramos hoje, quando, e aqui eu abro aspas, para os autos da entrega do coração. Os autos dizem o seguinte, aspas, na presença do prefeito, naquela época chamava de prefeito ainda, na presença do prefeito desta província e de inumerável concurso de todas as autoridades e de cidadãos de todas as classes, fez o dito coronel, o coronel Baltazar da Almeida Pimentel, ajudante de campo de Sua Majestade, entrega à Câmara de um caixão de mogno, com argolas e fechaduras de metal amarelo, dentro do qual está um estojo forrado de veludo preto, com porta e chave. E dentro deste, a urna de prata dourada, com duas tampas, sendo a exterior de simples ornato e a interior a que comprimem os líquidos nos quais conserva o coração imperial, fecha aspas. Então, senhor presidente e autoridades, Irmandade da Lapa, da mesma forma, hoje, 21 de agosto de 2022, na presença do excelentíssimo senhor presidente da Câmara do Porto, Dr. Rui Moreira, meu prezado e dileto amigo, de seus ilustres vereadores, do bispo do Porto, de reitores, desembargadores e também de inumerável concurso de todas as demais autoridades e cidadãos de todas as classes. Inclusive, sugiro, senhor presidente, que fique devidamente registrado em ata essa cerimônia, exatamente com esses detalhes de que quando o coração foi entregue. Estamos a receber, nós brasileiros, aqui com o nosso primeiro secretário diplomata de Beli, aqui para receber, estamos a receber
esta mesma urna, em nome do governo brasileiro, com as mesmas formalidades, cuidado, respeito e segurança de que é digno o coração de Dom Pedro I do Brasil e Dom Pedro IV de Portugal. Digo mais, o coração será recebido lá em Brasília na manhã de segunda-feira, como se o próprio imperador estivesse regressando ao país, com as honras militares, salva de canhões e cumprimentos do presidente da República, de todo o seu ministério e do presidente da Câmara dos Deputados, do Senado Federal, do Supremo Tribunal Federal e de todo o corpo diplomático acreditado junto ao governo brasileiro. Assentados na história e fundados na admiração mútua e em valores compartilhados, os vínculos entre nossos dois países renovam-se a partir de atos de amizade e confiança, como o que acabamos de celebrar. Muito obrigado a todos.